Abra a Bíblia sua aí, em João, no capítulo 16. Eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração essa semana. E confesso que foi algo que o Senhor ministrou muito na minha vida nesses últimos dias. E eu quero compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, para que juntos nessa conferência nós possamos, como diz o tema da conferência, subir um nível, aumentar o nível da nossa vida com o Senhor Jesus, da nossa vida espiritual com Deus. Se você abriu aí em João no capítulo 16, lá em João no capítulo 16, a partir do versículo 5, nós vamos ler um texto, em que Jesus está conversando ali com os seus discípulos, e ele fala sobre algo muito importante. Então eu quero que você preste atenção comigo, lá em João capítulo 16, versículo 5, tá bom? Vamos ler, a palavra do Senhor diz assim: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse estas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, e anunciará isto a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu, e anunciar isto a vocês. Feche seu olho mais uma vez, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua presença é real nesse lugar. Obrigado, Jesus, porque nós podemos perceber, Pai, o teu trabalhar aqui em nossa vida, já no momento de louvor e adoração, o Senhor ministrando em nossas vidas, em nosso coração. E por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor continue fazendo aquilo que o Senhor já está fazendo nessa noite, e que neste momento, através da tua palavra, que é o mais importante para nós sejamos ministrados e encorajados pelo teu Espírito Santo a algo novo com o Senhor Jesus. Por isso, Senhor, eu te peço que nessa noite seja a tua voz a ministrar as nossas vidas e não a minha, Senhor. Que eu seja apenas uma ferramenta do Senhor nesse lugar, e que todos nós possamos ouvir a voz doce e clara do Senhor falando conosco nessa noite. E Senhor, nós, com a autoridade do nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha e nos cubra com a tua graça, nos cubra, Senhor, com o teu poder, para que em nome de Jesus nenhum plano de Satanás contra a vida de qualquer um aqui seja, Senhor, bem sucedido nessa noite, mas que todo plano do inimigo seja frustrado, Senhor, porque aqui está o Senhor Todo-Poderoso, e nós estamos debaixo da tua autoridade, submissos ao Senhor Jesus. Por isso, Pai, nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha sobre nós nessa noite com a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Gente, não sei se você reparou, mas o tema dessa conferência é... Quem se arrisca aí? Que isso, gente, vocês leram o meu esboço, não é possível. O tema da conferência é Level Up. E o que significa isso, né? Por que então... Você deve estar pensando assim, por que eles escolheram esse nome? Por que Level Up? E a verdade, gente, é que a resposta disso é muito simples. É porque todo ser humano normal, todo ser humano na sua vida está sempre e constantemente buscando subir de nível. Por quê? Porque o que é subir de nível? Subir de nível é se tornar melhor.
é tornar alguma coisa que você faz melhor. Basicamente é isso. Então, todo ser humano sempre vai, ao longo da sua vida, buscando formas de subir de nível, buscando formas de crescer na vida. Isso pode ser desde coisas importantes da nossa vida, como por exemplo a nossa vida financeira. Você que é mais novo, você está começando a sua vida, talvez você não tenha uma noção disso, mas para os mais velhos já sabem que chega uma hora da nossa vida em que a gente tem que começar a fazer algumas coisas, porque as coisas no mercado, por exemplo, começam a ficar mais caras, e se a gente não continuar em evolução, a gente não consegue acompanhar. Para isso você tem que subir de nível no seu trabalho, você tem que crescer no seu trabalho, você tem que cumprir funções, ou seja, também nos estudos. Se você quiser subir de nível na sua vida acadêmica, você precisa naturalmente cumprir algumas etapas, algumas metas que são colocadas para você, como a escola normal, como a faculdade, por exemplo. Para aqueles que estudam medicina, por exemplo, tem que fazer mais 200 anos de residência. E para a galera que vai fazer medicina, desculpa gente, essa é a realidade mesmo, não tem jeito. O cara que quer ser cardiocirurgião vai ter que estudar uns 20 anos da vida, eu acho. Tem alguém aqui que é médico ou quer ser médico e quer ser cardiocirurgião? Ali, ó, que Deus te abençoe, viu? Vai ter que estudar bastante. Mas sejam em coisas simples da vida também, como por exemplo, quem aqui gosta de jogar um bom videogame? Chega uma hora que para você continuar bem no seu joguinho, você tem que subir de nível. Não tem jeito, pode ser desde um modo história de qualquer tipo de jogo, ou seja um FIFA. Se você for jogar lá online, você vai ter que subir de nível, subir nas temporadas e subindo de, de série que você está, para que você vá crescendo. Mas também, e principalmente, essa é uma realidade da maioria de nós, quando nós falamos da nossa vida cristã, quando nós falamos da nossa vida com Deus, porque a verdade é que conforme nós vamos conhecendo Jesus, nós vamos ouvindo a palavra do Senhor, e nós vamos fazendo com que a nossa vida seja uma vida cristã, dentro da igreja, de fazer um monte de coisa. A verdade é que nós sempre estamos desejando subir de nível com Deus, no relacionamento com Deus. E se isso não é uma realidade na sua vida, já fica aqui uma dica para você, de que é necessário que você deseje subir de nível com Deus, porque nós precisamos disso. É por isso que a palavra de Deus diz para nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Cristo. Isso significa subir de nível. Nós queremos constantemente ouvir mais a Deus, nós queremos sentir a presença de Deus, nós queremos ter intimidade com Deus, nós queremos fazer a diferença onde nós estamos, e isso é muito importante. E quando a gente lê este texto, você deve estar pensando, o que tem a ver uma coisa com a outra? Quando nós lemos esse texto, a gente vê que Jesus estava dando uma instrução. Na verdade não era uma instrução, mas ele estava dizendo algo para os seus discípulos que era extremamente importante, relacionado a isso que nós estamos falando, a subir de nível. Porque quando ele estava falando, quando ele está dizendo isso para os discípulos, resumidamente ele diz para os discípulos assim: gente, eu vim para cá, eu vivi nessa terra, eu fiz tudo que eu deveria fazer, eu curei, eu orei, eu ensinei, eu libertei, eu fiz tudo que eu poderia fazer, mas agora chegou o momento de eu fazer aquilo que é mais importante, que é ir para uma cruz, morrer, ressuscitar, e depois disso eu preciso ir embora. Aí os discípulos ficam assim: como assim, Jesus, tá maluco? Que ir embora, tá louco? E Jesus fala: não, você não está entendendo, é necessário que eu vá, é necessário que eu parta para o Pai, que eu parta embora, porque se eu não fizer isso, o Consolador, ou seja, o Espírito Santo de Deus, não vai vir sobre vocês. E aí olha só o que ele continua dizendo. Ele diz assim: se eu não for, o Espírito Santo não vem. E tem coisas que eu mesmo não posso compartilhar com vocês, mas quando ele vier, quando ele chegar,
Ele vai revelar essas coisas para vocês. Quando esse Espírito vier, Ele vai colocar em vocês coisas que nem mesmo eu vou colocar. E Ele vai capacitar vocês de coisas que vocês não têm nem ideia. E o que eu quero dizer com isso é que Jesus está dizendo para os seus discípulos de que dentro da Trindade de Deus, cada um tem uma função importante, e que Jesus ele veio para nos redimir de todo pecado, nos lavar de tudo isso, nos dar uma vida nova, mas que quando o Espírito Santo viesse, ele nos encheria de coisas que são completamente diferentes daquilo que é normal para nós. Ou seja, o nosso nível de cristão com o Espírito Santo iria subir, o nosso nível de cristão iria ser diferente. E por quê? Porque nós receberíamos do Espírito Santo o poder. Nós receberíamos e nós recebemos do Espírito Santo algo que nós não podemos imaginar, que é o poder dele. Olha o que Jesus diz, ele diz assim: eu tenho muito ainda para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará. E ainda ele diz assim: e tudo aquilo que é meu, que está em mim, e que talvez os discípulos ficassem assim: uau, velho, esse cara é zica mesmo. Imagina você, aí chega Jesus e fala assim: ô, você, vem cá, quantos pães tem aí? Ah, tem 5. Beleza, pega ele e compartilha com a galera aqui. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas imagina que naquele lugar tinha mais de 5.000. Ele falou: compartilha. E o discípulo que estava partindo o pão, arrancando assim, ó, assim: mano, é impressão minha ou não acaba mais? O que está acontecendo aqui? E ele olha para a mão dele, tem um pão. Ele fala assim: esse cara é diferente, esse cara é zica, mano, eu quero ser igual a ele. Do mesmo jeito que a gente fica olhando às vezes para a nossa vida, e olha, quando a gente lê sobre Jesus, a gente vê Jesus chegando. Quando ele chega, o endemoniado corre até ele, fala: não me mata, não me manda para o precipício, me manda para os porcos. Ele fala assim: mano, esse cara tem poder, mano, esse cara tem poder. E aí você fica olhando e fala: eu quero ser assim. Ou você olha para alguém, um irmão aí que você conhece da igreja aí, aquele cara que, mano, o cara flui, velho, o cara tem um manto. Você fala: eu quero ser igual a esse cara. Eu lembro que na minha adolescência, nós recebemos um grupo de missionários. Eram, sei lá, um grupo de 15 americanos mais ou menos. E aqueles caras, o que eles faziam? Eles iam para o acampamento, igual o que a gente faz todo carnaval. Eles iam para o acampamento, ficavam lá na presença de Deus, igualzinho o nosso acampamento. Só que aí quando acabava, eles emendavam o acampamento numa viagem missionária. Aí eles chegavam aqui no Brasil, aí chegava assim, ó, no mesmo dia tinha chutado a quininha assim, ó, chegava meio assim e falava: ô, o que você está mancando? Ah, chutei a quina de cá. Não, em nome de Jesus, seu dedo volta agora. Bah, que isso? Mano, que maluco é esse, velho? E eu olhava para esses jovens americanos e falava assim: mano, quero ser igual a esses caras, quero ser igual a esses malucos aí. E o que acontece? Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos: sabe esse poder que tem em mim? Sabe essas coisas maravilhosas que eu faço? Sabe essas coisas grandes que vocês admiram? Quando o Espírito Santo vier, vocês vão ser capacitados a fazerem exatamente a mesma coisa, e obras ainda maiores vocês vão fazer. Isso fica mais claro ainda para nós lá em Atos, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8, mas principalmente no versículo 8, quando ele diz assim: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Judéia, em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Ou seja, sabe o que Deus está querendo dizer? Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Meu irmão, você pode ser alguém normal, você pode ser alguém estranho, você pode ser alguém simples, você pode ser o que você for. Se o Espírito Santo tomar a sua vida, ele vai te dar um poder que você nunca imaginou que você poderia ter. Esse mesmo poder que você admira em mim, pode pousar dentro de você, para que você seja diferente. E o que quer dizer isso?
que quando o poder do Espírito Santo é sobre a nossa vida, o nosso nível, é aí que o nosso nível sobe. É aí que nós subimos de nível. É aí que a nossa vida começa a tomar uma forma completamente diferente daquela vida normal. Porque a verdade, o que eu quero dizer para vocês, é que uma vida sem o poder do Espírito Santo, uma vida cristã sem o poder do Espírito Santo, ela é uma vida normal, ela é uma vida comum. Mas alguém que quer ser cheio deste poder, esse sim é diferente. E eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mas só para ficar um pouco mais claro, dentro desse texto mesmo que a gente está lendo, olha só o que o Espírito Santo faz, a diferença que acontece quando esse poder toma a nossa vida. Olha só, quando Jesus está contando isso para os discípulos, sabe o que eles falam para Jesus? Está lá no versículo que a gente leu, fala assim, ó: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ou seja, Jesus estava falando, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, vocês vão receber poder. Aí eles falam o seguinte: é nesse tempo que então o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aí ele fala assim: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Sabe o que é essa pergunta dos discípulos para Jesus? Alguém sabe? Eu vou falar, talvez você vá se escandalizar com tamanha sabedoria agora minha. Sabe o que é isso? Uma pergunta idiota. Uau, é muito espiritual isso. Sabe por que é uma pergunta idiota? Porque Jesus ensinou e mostrou com seu próprio exemplo durante 3 anos, de que ele não era o Messias que os judeus esperavam, alguém que viria com a espada e tomaria o poder de Israel da mão dos romanos, e seria aquele caos, seria a guerra, e ele seria o próximo rei Davi, que venceria a batalha. Jesus não mostra, Jesus, pelo contrário, Jesus mostra que não era isso. Jesus mostra que não era isso. E aí ele está falando assim, cara, vai vir o Espírito Santo sobre você. Vocês não estão entendendo o que vai ser. Gente, vocês estão tristes que eu estou indo embora, mas é melhor que eu vá para vocês receber o Espírito Santo. Aí olha só, ele pergunta isso, e aí Jesus já vem lá, logo dá um tapa na cara, assim, daquele jeito manso de Jesus. Ele fala, não é da sua conta, deixa que Deus cuida de quando a gente vai restaurar o reino de Israel, isso é coisa de Deus, não é da sua conta. Mas sabe o que isso mostra para a gente? Que os discípulos eram gente igual a gente, é gente normal, gente que faz pergunta idiota para Deus às vezes, essa é a verdade. Quantos de nós às vezes faz uns pedidos idiota para Deus? É verdade, não é? A questão é que, deixa eu só dizer uma coisa, eu acho que Jesus escolheu os 12 discípulos com os perfis deles, para que a gente ficasse animado e falar assim: mano, esse cara era mais burro que eu. Se ele foi chamado para Jesus para caminhar com ele, para mim vai ser de boa. Mas aí olha só, logo um pouquinho para frente, no capítulo seguinte lá do livro de Atos, que a gente falou, quando o Espírito Santo vem sobre os mesmos caras, meu irmão, você está entendendo? Olha só o que acontece. Os caras que eram os caras normal, quando o poder do Espírito Santo desce sobre a vida deles, a pergunta idiota, a burrice é trocada por autoridade. Os caras estão lá em Atos capítulo 2, orando e falando em outras línguas, e os estrangeiros começando a entender. Aí os povos falam: esses caras estão bêbados, hein? Esse maluco está loucão. Pedro levanta e fala: nós não estamos bêbados de coisa nenhuma. E Pedro prega, e só na primeira pregação de Pedro 3.000 se convertem. Aí, sabe o que começa a acontecer? Os caras que eram simples, rejeitados às vezes, esses caras começam a ser temidos pelas autoridades da lei daquela época, porque o que os caras estão fazendo é loucura. A Bíblia conta, se eu não me engano, lá em Atos no capítulo 5, se eu não me engano, que a sombra dos caras estava curando gente. Está entendendo? A sombra passava assim, ó. Minha sombra aqui, ó, curava a pedaleira do PV aqui. Aqui, ó. Gente, sabe o que eu quero dizer isso?
é que nós não podemos ter uma vida cristã de alto nível. Você não pode continuar vivendo uma vida cristã sem ser uma vida de alto nível, mas a gente só pode viver isso se nós formos cheios do poder do Espírito Santo sobre nós. Eu disse tudo isso para que você entenda que nós não podemos passar uma vida inteira dentro da igreja, fazendo milhares de coisas, servindo em inúmeros ministérios, conhecendo a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, se nós não tivermos o poder do Espírito Santo sobre nós, porque uma vida sem o poder do Espírito Santo é uma vida mediana. Uma vida sem o poder do Espírito Santo, quando a gente abre a boca para falar do nome de Jesus, sabe o que acontece? Nada. Quando nós começamos a fazer as coisas do nosso próprio braço, sabe o que a gente faz? A gente só estraga tudo aquilo que Deus quer fazer. Então entenda uma coisa: você pode passar a vida inteira buscando várias coisas, mas se você não tiver o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, não adianta nada. Você pode passar a vida inteira tentando lutar e rejeitar um pecado na sua vida, sem o poder do Espírito Santo, não adianta, porque é o Espírito Santo que nos santifica. Então você precisa se encher deste poder. Aquilo que Jesus tem preparado para nós, o chamado, a comissão, tudo aquilo que Ele quer fazer através da sua vida, só é possível acontecer com o poder do Espírito Santo sobre você. E só para ficar um pouco mais claro, para eu poder aplicar com vocês aquilo que o Senhor tem ministrado. Quando eu digo o poder do Espírito Santo, eu não estou me referindo a um arrepio. Eu não estou me referindo a uma experiência só que acontece aqui momentânea. Não é isso. Quando eu estou querendo dizer o poder do Espírito Santo, é muito mais do que um arrepio. É como se fosse algo que corresse no nosso sangue. É como se fosse algo que nos faz diferente, nos faz enxergar diferente, nos faz ouvir diferente. É quando o controle da nossa vida, ele é trocado da minha mão para a mão do Senhor. Quando o Espírito Santo toma o controle da minha vida, e é Ele quem coordena as minhas atitudes, é Ele quem coordena quem eu sou. O poder do Espírito Santo é algo que nos move no dia a dia. Presta atenção, o poder do Espírito Santo não acontece só em momentos específicos. Pode sim haver enchimentos do Espírito Santo em momentos específicos, mas o poder do Espírito Santo é aquilo que corre nas nossas veias e nos faz olhar para o pecado, por exemplo, e falar assim: eu não quero isso para a minha vida. Me faz olhar para quem está precisando de ajuda e falar: eu preciso ajudar essa pessoa. Ou seja, o poder do Espírito Santo é algo que nos controla. É você ter uma sensibilidade diferente. E só para ficar ainda mais claro, olha algumas coisas que o poder do Espírito Santo faz na nossa vida. Por exemplo, o poder do Espírito Santo é o que nos santifica, como eu estava falando. É tipo assim, o mundo inteiro está querendo viver de uma forma, o mundo inteiro está querendo viver numa lógica, numa realidade, e você está em outra sintonia. É tipo como se você estivesse num lugar cheio de gente cega em volta de você, e só você está enxergando. É isso que o poder do Espírito Santo faz na nossa vida. Porque a verdade é que o pecado, gente, o pecado é algo que nos engana. O pecado, ele nunca vem parecendo que é algo que vai nos matar. Muito pelo contrário, o pecado é algo que vem disfarçado de coisas boas, disfarçado de coisas gostosas. Mas quando você tem o poder do Espírito Santo sobre você, você olha para a realidade de uma forma diferente. E é Ele quem te santifica, é Ele quem purifica o nosso coração. Outra coisa que o poder do Espírito Santo faz é que o poder do Espírito Santo nos ensina. Sabe o que eu quero dizer com relação a ensino? É que quando você pega a palavra de Deus para você ler, você tem um discernimento diferente, a ponto de você começar a entender de fato quem Deus é, quem você é para Deus, e aquilo ser totalmente diferente. Eu estava comentando ontem, acho que foi com a Jordana,
de que eu e a Marininha, nós começamos a ler o livro de João essa semana, de novo. E é engraçado que nós buscamos, Senhor, fala com a gente, Espírito Santo, move essa leitura da maneira como o Senhor quer. E é engraçado que em 5 dias, eu perguntei isso para ela ontem, quantos capítulos você acha que a gente leu? Ela falou, sei lá, 17. Falei, pastor, mano, o pastor deve ler a Bíblia sim. Tô cansado, vou ler a Bíblia. Tô com sono, vou ler a Bíblia. Vou no banheiro, vou ler a Bíblia. Tem gente que fica achando isso. Mas em 5 dias, sabe quantos capítulos a gente leu? 2. Sabe por quê? Porque em 2 capítulos de João, Deus ministrou tanto no nosso coração, a gente aprendeu tanto. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu poderia fazer uma série de mensagens, com umas 7, 8 mensagens, só do milagre do vinho no casamento, de tanta coisa que o Senhor falou comigo ali. Então presta atenção, o poder do Espírito Santo nos faz enxergar a palavra de uma maneira diferente e aprender. O poder do Espírito Santo nos ensina. O poder do Espírito Santo nos revela coisas sobrenaturais. O poder do Espírito Santo na nossa vida parece que a gente está ligado numa outra estação. E aí Deus abre os nossos olhos para a gente enxergar a realidade de uma forma diferente. É tipo você, quando você acorda durante a noite, pensando em alguém, você sonha com alguém, e aí você acorda e você fala, 3 horas da manhã, mano, esse maluco chato está até no meu sonho, mas na dúvida vou orar por ele. Aí quando você encontra com essa pessoa, a pessoa conta para você que estava passando o maior perrengue naquela noite, e que de repente algo aconteceu e resolveu. Aí você descobre que a tua oração que fez isso. Na verdade foi o Senhor, foi o poder do Espírito Santo, mas a tua oração ajudou nesse processo. Então, o poder do Espírito Santo, ele nos revela coisas, ou seja, ele nos dá discernimento. Você já esteve num lugar que parece que tinha algo dentro de você falando assim, sai daí, se num lugar não é para você. Eu lembro que, eu sempre conto experiências da minha faculdade aqui. E eu lembro que teve uma vez que eu falei assim, quer saber, não dá nada não, vou pro bar, não vou beber, tá suave, sou cristão, sou maduro, que mal tem, não vou dançar Jorge e Mateus, tá suave, Jesus não vai se desagradar de mim. Os que gostam de Jorge e Mateus riram aí. Aí eu fui, aí eu cheguei lá, cara, tinha algo dentro de mim dizendo para mim, sai daí, esse lugar não é seu, esse lugar não é para você. Aí eu vou te fazer uma pergunta, quem decidiu ir no bar? Alguém tem uma arrisca, quem decidiu ir no bar? Eu. De quem você acha que era a voz que estava falando comigo? Do diabo que não era, né? O diabo ia falar o quê? Sai do bar, mano, vai para a igreja. Só se o diabo ficou burro. A voz estava dizendo comigo, era o Espírito Santo, falando assim, sai daí filho, alerta, 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 alerta. Presta atenção, o poder do Espírito Santo nos torna pessoas melhores. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe gente que, o cara era chato, velho, chato, aquela pessoa insuportável, reclamona, ou bebia, fumava, fedia cigarro, sabe essas coisas assim? Aí de repente essa pessoa começa a ir na igreja, a pessoa fica diferente. Sabe o que é isso? Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, diz lá sobre algo que se chama o fruto do Espírito Santo. E aí diz assim, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Sabe o que significa? Que alguém que é cheio do poder do Espírito Santo, no mundo caído, cheio de gente triste, cheio de gente depressiva, cheio de gente com problema, você é o único que pode também ter problema, mas você tem uma paz que ninguém sabe explicar dentro de você. É o problema, se sua casa está caindo, seus pais estão se divorciando, o caos está instalado, e você entra em casa todo dia alegre, alegria, Senhor, obrigado por esse dia, Senhor. Mas você está louco, moleque, sua casa está caindo. Eu sei, mas Deus vai guardar. É no mundo onde é cheio de gente ruim,
Sabe o que é gente ruim, gente? É gente que se mata por causa de um fechou o outro no trânsito. O carro nem bateu. Aí nego saca a arma, mata. É nesse mundo caído, nesse mundo, você ser alguém bondoso, amável, ser alguém com mansidão, ser alguém que sabe dominar os próprios impulsos naturais do nosso ser humano, do ser humano que nós somos. E aí vem a pessoa e pergunta: mas o que acontece com esse cara que ele é diferente? É o poder do Espírito Santo que gera o fruto dele dentro de nós. E por fim, o Espírito Santo em nós nos faz ter dons espirituais. Sabe o que significa isso? É Ele nos capacitar de algumas coisas que são dele, que não tem nada a ver com a gente. É você ter uma coisinha diferente, assim que você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Ou seja, o que eu quero dizer aqui com tudo isso que eu falei, é que viver cheio do Espírito Santo, viver cheio do poder do Espírito Santo, não é algo simples, não é algo opcional, não é uma escolha só que você pode fazer ou não. Você não está entendendo? É um lifestyle de crente que quer ser diferente, de crente que quer ser um nível acima. É exatamente isso que acontece com os discípulos. E você, meu irmão, presta atenção, você precisa dele. Você precisa desse poder sobre a sua vida. Só que sabe qual é o problema? E aqui eu já estou partindo para o final, prometo. O problema, gente, é que hoje em dia o que a gente mais encontra na igreja são pessoas que vivem uma vida inteira aqui, mas não existe o poder do Espírito Santo na vida dela. O problema é que a gente começa a olhar para dentro da igreja, a gente começa a olhar para a gente mesmo, essa é a verdade. A gente começa a ver amargura, começa a ver gente cheia de problema e valorizando o problema. Tem gente que só olha para o problema. Tem gente que é insensível para Deus. E aí, gente, sabe o que acontece? Eu aposto com você que a pergunta que sempre passa no nosso coração é: qual é o meu problema? O que acontece comigo? Por que muitos recebem e eu não recebo? Por que quando o mesmo louvor está sendo tocado, o outro parece que está numa banheira de lágrimas e eu não sinto nada? É claro que Deus trabalha de maneiras diferentes umas com as outras, mas o que eu quero que você entenda é que o poder do Espírito Santo está liberado para todos. E esse poder não é, como eu disse, só um momento, uma sensibilidade na hora, um arrepio, não é isso. Mas parece que tem gente que vive a vida inteira e fica pensando: cara, por que eu não consigo? Por que a coisa não funciona comigo? E é por isso que eu quero refletir e que você examine agora em você apenas 3 coisas que eu quero que você comece a refletir dentro de você, do porquê talvez você possa estar vivendo uma vida cristã sem subir de nível, sem um nível acima, porque um poder do Espírito Santo não vem sobre a sua vida. Então entenda isso. Nós precisamos examinar o nosso coração, e é isso que eu quero fazer rapidamente com você agora. A primeira coisa que nós precisamos examinar na nossa vida, e se você puder, guarda isso na sua cabeça, no seu coração. E se você quiser, ainda anota isso dentro do seu celular, porque isso é que o Senhor tem ministrado comigo nestes dias, e Deus tem mudado a minha vida e o meu coração com relação a isso. A primeira coisa que nós precisamos examinar são as nossas motivações. A pergunta que eu te faço é: o que te motiva a buscar o poder do Espírito Santo sobre a sua vida? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, que é de onde nós estamos falando aqui, a gente vê inúmeros homens, a gente vê pessoas, a gente vê igrejas que buscavam fazer as coisas certas pelos motivos errados. Um exemplo disso, por exemplo, rapidamente aqui que eu me lembro, é Ananias e Safira. Ananias e Safira, por exemplo, quiseram ofertar para os apóstolos, mas não com o motivo certo, não pelo motivo certo. Eles queriam fazer isso para poder parecer tão bons quanto Barnabé, que havia feito isso no capítulo anterior. Ou seja, ofertar era a coisa certa a ser feita, mas a motivação do coração era para um ego, era para algo pessoal deles.
Quando nós vemos, por exemplo, Paulo advertindo a igreja de Éfeso, lá na carta aos Efésios, nós vemos, por exemplo, que eles estavam fazendo a coisa certa, estavam pregando, estavam anunciando Jesus, mas com ideias de um cristianismo de uma forma distorcida, cheia de ideias de outras coisas. Então o que eu quero dizer é que nós podemos às vezes ter a boa intenção de falar: Espírito Santo, enche a minha vida, Espírito Santo, derrama poder sobre a minha vida. Só que o problema é que eu quero que você examine na sua vida, no seu coração, na sua cabeça agora, o que tem te motivado a buscar isso. Porque a verdade é que hoje a gente encontra muita gente tentando buscar o poder do Espírito Santo para uma satisfação pessoal. Não, eu quero viver algo diferente com Deus, eu quero que minha vida seja marcada nessa conferência, eu quero me derramar. É satisfação pessoal. Tem gente querendo fazer isso para aparecer para os outros. Não, eu quero parecer espiritual, para todo mundo ver que eu sou cheio do poder do Espírito Santo. E aí a gente começa a tratar o Espírito Santo como uma ferramenta para nós. Mas entenda uma coisa, olha só, eu vou dar um exemplo aqui que eu não ia dar, mas eu vou dar. Eu lembro que teve uma época, lá na minha adolescência também, que quando a gente orava, vinha os caras ministrar, aí orava assim, aí um maluco caía. E gente, acontece, amém. Quem sou eu para questionar o que o Espírito Santo pode fazer? Mas sabe o que começava a acontecer com os outros, inclusive eu? Começava a cair, porque o outro está caindo também, eu vou cair também. Imagina que vergonha, todo mundo caindo e eu não. Oh, Deus me livre. Sabe o que é isso? É a gente buscar Deus pela motivação errada. E sabe o que acontece? Não acontece nada. Não acontece nada. Então presta atenção uma coisa, nós devemos entender qual é a motivação certa para nós buscarmos o Espírito Santo. Como eu disse, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz na nossa vida é purificar o nosso coração, é gerar santidade. Então presta atenção numa coisa, você quer o poder do Espírito Santo, quer uma boa ideia de uma motivação certa para você, é para você conseguir rejeitar as tentações do mundo, do diabo, da sua carne que são colocadas sobre você. Se essa for sua motivação, meu irmão, se prepara para o poder do Espírito Santo descer sobre a sua vida. Quer outro exemplo? Jesus fala: e recebereis poder ao descer sobre ti o Espírito Santo, e para serem minhas testemunhas. Irmão, você quer receber poder do Espírito Santo? Decide sair daqui e pregar o Evangelho dentro da sua casa para quem não conhece. Decide começar a fazer a coisa certa, falar de Jesus. Decide isso, você vai ver o que vai começar a acontecer na sua vida. Agora tem gente que fica querendo buscar o Espírito Santo pelo motivo errado. Buscar o Espírito Santo para ser diferente, para ter poder. E hoje o que mais tem, gente, vamos ser sinceros aqui, é gente querendo buscar o Espírito Santo dentro de 4 paredes para ficar tendo experiência ali, para ficar no chaba querendo subir parede. Mas quando o Espírito Santo enche aqueles homens em Atos, eles não ficam dentro de 4 paredes não, eles começam a anunciar o nome de Jesus, começam a pregar, e quanto mais eles fazem isso, quanto mais eles são cheios da motivação correta, mais o poder é derramado, mais o Espírito Santo vem, mais gente é batizado, mais gente se converte, porque estão fazendo a coisa certa com a motivação certa. E só para você entender, lá no começo, sabe qual era a motivação deles em Atos capítulo 2? Eles nem sabiam o que ia acontecer, porque só tinham a palavra de Jesus. Então sabe qual era a motivação deles? Obedecer a Deus. Jesus não falou: fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Era isso que eles estavam fazendo, obedecendo. Olha a motivação. Então entenda uma coisa, a primeira coisa que você precisa examinar no seu coração hoje é qual é a motivação pelo qual você tem buscado a Deus. Porque se você está com a motivação errada hoje, é dia de você corrigir essa rota. A segunda coisa são as nossas vestes. Olha o que diz em Apocalipse no capítulo 22, versículo 14: felizes aqueles que lavam as suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Como eu estava dizendo, o que nos santifica é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem santifica a nossa vida, é Ele quem purifica o nosso coração. Mas o que eu quero que você entenda
é que Deus precisa olhar para nós e ver que há um desejo de viver essa vida de santidade. Deus precisa olhar para você, perdão, e não achar um super-herói que nunca peca ou algo do tipo, mas Ele precisa encontrar em você alguém que tem o desejo incansável de não pecar, alguém que tem o desejo de manter as suas vestes limpas diante de Deus, alguém que tem o desejo de viver num mundo caído e não sujar as suas roupas com o pecado, e se sujar, correr para o altar do Senhor e num arrependimento lavar as suas vestes diante de Deus. Agora, tem gente que está buscando o poder do Espírito Santo conformado com uma vida de pecado. Tem gente que está querendo receber poder do Espírito Santo. Tem gente que chegou aqui nessa conferência falando, não, é essa a minha chance, é nessa conferência que as coisas vão mudar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você não decidir colocar as vestes limpas, ou lavar as suas vestes, e não se conformar com uma vida de pecado, presta atenção, não vai acontecer nada. É por isso que em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte, ele fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pois, pelas misericórdias de Deus, que se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. E diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Não se conforma com as vestes sujas que talvez você está acostumado a ter. Posso te falar uma coisa? Talvez você já tenha se conformado com uma vida enfiada na pornografia. Em nome de Jesus, é o Espírito Santo quem te santifica, mas Ele precisa olhar para você hoje e ver que há um desejo de lavar as vestes e falar: Senhor, eu não aguento mais isso, e eu não aceito mais isso sobre a minha vida. Tem gente que mente o tempo todo, está com as vestes sujas, conformadas, eu sou assim. Tem gente que faz mal para os outros, fala mal dos outros o tempo todo, faz questão de arrumar uma forma de fazer fofoca. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto você estiver conformado com a sua vida ser assim, nada vai acontecer. Mas em nome de Jesus, se ofereça ao Senhor Jesus e lave as suas vestes, que o poder do Espírito Santo é derramado sobre a sua vida. Mas Ele precisa ver isso em nós. E a terceira e última coisa, e se o pessoal do louvor estiver aí, já pode chegar já, por favor. A terceira coisa tem a ver com a nossa busca, com a nossa busca diária. Lá em Atos, no capítulo 10, tem uma história de um cara lá que chama Cornélio. Esse cara chamado Cornélio, ele era um centurião romano. Sabe o que significa isso? Ele não era judeu. Ele não conviveu com Jesus da maneira como os discípulos, por exemplo, conviveram. Mas a Bíblia conta que esse cara um dia estava dentro da sua casa. Um anjo apareceu para ele. Imagina um anjo aparecer para você. Um anjo apareceu para Cornélio. E aí sabe o que aconteceu? O anjo vira para Cornélio e fala o seguinte: Cornélio, a sua oração, as suas orações levantaram diante de Deus um memorial. Sabe o que significa isso? Que a oração de Cornélio moveu o céu de tal maneira que Deus começou a perceber Cornélio. E não só começou a perceber, como mandou um anjo ir até Cornélio e falar assim: Cornélio, a tua oração está fazendo a diferença no reino espiritual. E mais do que isso, sabe o que acontece? Deus manda buscarem Pedro, e Pedro ia até a casa de Cornélio, que era um cara que, entre aspas, não merecia algo da parte de Deus, porque ele era romano. E aí, quando Pedro chega, sabe o que acontece? O Espírito Santo desce sobre aquele lugar. O que eu quero dizer para você é que olha o poder de uma oração que busca a Deus, de alguém que fala: Jesus, eu não me importo com nada, mas eu quero o Senhor, eu quero a tua presença, eu quero o teu poder, eu quero o teu Espírito Santo. Só que a verdade é que tem muita gente
que parece que só ora aqui, só quer o Espírito Santo aqui, e desiste ao longo da vida, desiste ao longo dos dias, diante das dificuldades, desiste de buscar. Então aprenda com esse cara Cornélio, que buscava sem saber de tudo que estava acontecendo, e cria um memorial diante de Deus. Nós precisamos, gente, aprender a buscar mais, a orar mais, a querer mais. Nós precisamos aprender a renunciar às nossas vontades para passar tempo diante de Deus, falando: Senhor, eu preciso de você, eu quero mais do Senhor, eu quero mais a tua presença, eu quero o poder do teu Espírito Santo. Nós precisamos rasgar o coração diante de Deus. Tem gente que nunca rasgou o coração diante de Deus. Tem gente que nunca abriu o coração e falou dos problemas e recebeu o cuidado de Deus. Então aprenda uma coisa: nós precisamos começar a buscar diariamente com intensidade, adorar a Deus com intensidade. Deixa eu te falar uma coisa: meus últimos dias, por conta da conferência mesmo, não tem sido dias fáceis, não tem sido os melhores dias da minha vida. Parece que muita coisa que não era para acontecer começa a acontecer. E aí sabe o que eu aprendi? Eu comecei a buscar a Deus. Falei: Senhor, me ajuda, Senhor, não deixa nada me abalar, não deixa nada estragar aquilo que o Senhor vai fazer, não deixa nada acontecer de ruim, não deixa as notícias ruins decepcionarem meu coração. Eu comecei a buscar, eu falei: Senhor, eu sou obediente, Senhor, mas Senhor Jesus, eu quero algo diferente do Senhor, eu quero o teu cuidado. Eu comecei a buscar, rasgar o meu coração, eu comecei a orar na hora que eu não estava acostumado a orar, eu comecei a fazer um monte de coisa. E aí sabe o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber um poder que começou a correr no meu sangue, na minha vida, que começou a me fazer enxergar os problemas que estavam acontecendo de forma diferente. Então presta atenção, busque mais a Deus, rasga o coração diante de Deus, e Ele vai derramar sobre você o poder dEle. Vamos ficar em pé, por favor. Eu quero, de uma maneira muito rápida, fazer 2 orações aqui nessa noite. A primeira delas é sobre os 3 pontos que nós falamos aqui no final. Talvez há pessoas aqui que, ouvindo essa palavra, examinaram o coração e viram que uma dessas áreas precisa ser corrigida, ou talvez as 3 áreas, eu não sei. Mas se você precisa hoje colocar diante de Deus as motivações erradas que têm tomado o teu coração e torná-las hoje através de um entendimento na motivação certa, ou se talvez você precisa nessa noite rasgar o seu coração diante de Deus para limpar as suas vestes, se arrepender do teu pecado, confessar o teu pecado, ou se talvez você tem perdido tempo na sua busca com Deus e você precisa fazer um compromisso com o Senhor hoje. Em nome de Jesus, de uma maneira muito rápida, não perca tempo, sai do seu lugar, vem até aqui, deixa eu orar por você. Porque talvez você tenha feito a coisa certa, mas com os motivos errados. Mas hoje é uma noite de conserto, hoje é uma noite de restauração, hoje é uma noite diferente. Deus te trouxe até aqui, não foi por acaso não. Deus quer limpar as tuas vestes hoje. Deus quer mostrar para você que quando alguém busca, ele se permite ser encontrado. É por isso que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você sabe que é com você que o Senhor está falando. Então enquanto eu oro aqui, sai do seu lugar, ainda dá tempo. E eu vou fazer essa primeira oração aqui. Nós vamos cantar uma canção, e
E depois eu quero fazer uma segunda oração com você. Mas em nome de Jesus, nós vamos orar agora. E que o Senhor Jesus comece a fazer aquilo que só Ele pode fazer na sua vida nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, que só o Senhor é quem pode nos santificar, que só o Senhor é quem pode nos lavar, só o Senhor é quem pode mudar a nossa vida, transformar o nosso coração. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha sobre nós nessa noite, Pai. E que, Senhor, toda motivação errada que tem guiado cada coração aqui no Teu altar nessa noite, comece hoje a ser, Senhor, queimada no Teu altar. Todo o ego, toda a iniciativa errada, comece a ser queimada no Teu altar. E comece a ser colocado no coração deles a motivação certa, a motivação da santidade, a motivação de ser testemunha do Senhor. E que através disso o Teu poder seja derramado sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, comece a olhar para cada vida, cada coração aqui nessa noite, que tem estado com as suas vestes sujas, Senhor, mas que nessa noite estão rasgando o coração diante do Senhor e dizendo: Senhor, eu não aceito mais as minhas vestes sujas. Hoje eu quero que o Senhor me lave com o sangue do Cordeiro que é derramado naquela cruz. E nesse arrependimento o Senhor faça uma vida nova dentro de mim. E Senhor, começa a capacitar cada um aqui, Espírito Santo de Deus, a viver uma busca diária e uma busca poderosa pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, continue em oração. Nós vamos cantar aqui e daqui a pouco eu volto para fazer uma segunda oração com você. Mas não saia da onde você está. Fale com o Senhor agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para Ti eu vou, me rendo a Ti. Para Ti